Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Fábio Pirajá, o nosso canal é o Observador. E nesse canal a gente dá pitaco aí do que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Hoje é quarta, dia 3 de setembro. Bom, já estamos, né? Já pro fim do ano, né? Daqui a pouco tem primavera, verão. Hoje aqui em Vitória, gente, amanheceu friozinho, 20 graus de madrugada. Quando eu saí de casa estava 21, né? Agora 22 graus, está nublado o tempo em Vitória. Pedra Azul, 15 graus, que é o local mais frio aqui do Espírito Santo, né? Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre o agronegócio brasileiro e deu chabu, tá, gente? Deu chabu. O Brasil anda patinando, tá? Patinando bacana mesmo. E, infelizmente, não há como a gente antever nada que não seja negativo para o Brasil, especialmente se esse governo do Mula continuar até 2030, né? Fico imaginando se alguém aguenta. O Tarcísio simplificou outro dia numa frase, né? Ninguém aguenta mais roubalheira, ninguém aguenta mais corrupção, ninguém aguenta mais privilégio, ninguém aguenta mais o PT. Ninguém aguenta mais Lula, ninguém aguenta mais o PT. Olha, eu vou te falar, o que esses caras da elite, né, aristocrática, o que eles fizeram para tirar o Lula da cadeia, desmontando toda a Operação Lava Jato, que foi cirúrgica, né, para tirar o cara de lá da cadeia, colocar o cara na presidência da República, inclusive depois com o Gilmar Mendes dizendo que o PT devia muito à Suprema Corte, porque hoje Lula é presidente por causa da ajuda hercúlea dada pela Corte Suprema Brasileira, né? E se esse homem for eleito, será o presidente mais velho que o Brasil já teve, se já não é. Vai fazer 80 anos agora, né? E, gente, podia logo partir dessa para o Tártaro, né? Seria tão bom, hein? Mas seria bom demais. O Ortega tá indo já para lá, né? O Maduro também, daqui a pouco os Estados Unidos mandam ele lá pro submundo. Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, esse pessoal, né, gente, tem que desaparecer do planeta, esses esquerdistas velhos, comunistas, né, pelo amor de Deus, gente. Bom, vamos lá. O Brasil estava bombando, tá, gente, com o PIB crescendo, e no final do governo do Bolsonaro, Paulo Guedes, no último ano, falou: nós teremos inflação baixa e teremos deflação, que o Brasil não via desde os anos 90, e a gente foi exatamente a previsão do Paulo Guedes, nosso ex-ministro da Economia, se concretizando, e no final do governo do Bolsonaro nós tivemos superávit na balança comercial, nos nossos créditos, e tivemos deflação. O Lula entrou e pronto. Voltou toda a roubalheira novamente. Petrobras, Correios, INSS, que aumentou assim de forma abrupta, né? A roubalheira abrupta e de forma que a gente nunca tinha visto, né? E a gente está vendo agora a CPMI no Congresso do INSS, e ontem nós tivemos uma explanação maravilhosa de um investigador, né? Falando sobre a roubalheira que acontece desde 2005, 20 anos atrás, quando o Mula era o presidente. Então, gente, olha, muita coisa vai acontecer lá, tá? Inclusive, esse investigador da CPI ontem no Senado, essa CPI investiga os roubos do INSS e é presidida pelo Flávio, filho do Bolsonaro, né? Dizendo que sofreu ameaças de morte quando começou a investigar. Então, já viu, o Brasil as coisas são assim. Você tá incomodando, o nego manda te matar, tá? É isso aí. E o Brasil, então, saiu, perdão, do segundo lugar no PIB para o 32º lugar. Tá aqui a revista Infomoney. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha crescido, mas cresceu muito, muito abaixo de qualquer expectativa, né? E a gente se coloca mesmo onde a gente deve estar. Um país de bosta, que depende só de agronegócio e mais nada, que não tem tecnologia, barreiras tarifárias, alfandegárias, agora pensando em barreiras contra a inteligência artificial, né? Não consigo entender. A gente vai reeditar aquela cláusula de barreiras da ditadura militar dos anos 70 e 80, que deixou o Brasil atrasado na informática por 20 anos, né? A gente vai fazer a mesma coisa de novo agora, tentando deter o avanço da
inteligência artificial, enquanto os Estados Unidos já liberaram completamente, né? Reino Unido e outros países, né? E o Brasil sempre na contramão, né? Porque nas rédeas do país sempre tem um comunista, um esquerdista, um maluco que acha que Estado grande, tudo estatal é muito bom para o povo, para a economia de um país, para a saudável economia de um país. E não é, né? Bom, o primeiro trimestre desse ano, né, o Brasil cresceu 1,4% do PIB, né, em relação ao último trimestre de 2024. E estava na quinta posição de 49 economias, né? Estava à frente dos Estados Unidos, da China, Alemanha, França e Reino Unido. Né? Porque cresceu 1,4%. É a taxa de crescimento, tá? Não é porque o PIB é maior do que esses países, não. Foi a taxa de crescimento. Né? Agora, no segundo trimestre, o Brasil cresceu 0,4% e caiu para 32º lugar do ranking, né? De 55 países. O país que mais cresceu foi a Indonésia, 4%, Taiwan, 3,1% e a Malásia, 2,1%. Você vê onde é que o Brasil se coloca, né? E quem estava hoje, né, no desfile dos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial na China, lá em Pequim, na festa do Xi Jinping, era Dilma Rousseff, a nossa presidenta, que é presidenta do Banco dos BRICS. Para você ver esse tipo de pensamento esquerdopata, nazista que nós temos, né, na economia brasileira, né? Aí deixa eu ver. O salto para o quinto lugar no primeiro trimestre foi impulsionado principalmente por uma safra recorde no agronegócio. Por isso que nós tivemos no primeiro trimestre esse crescimento de 1,4%, né? Foi o agronegócio, como sempre é o agro. E agora a gente caiu para a 32ª posição, né? No crescimento do PIB. Essa queda, né, no ranking mostra que o ritmo da economia brasileira perdeu força quando comparado com outras nações, né? Especialmente a Indonésia, Taiwan. Estados Unidos cresceu pouco também, 0,8%, né? Estados Unidos estão em crise, gente. Por isso que o Trump chegou agora para tentar reequalizar com essas tarifas e tudo. Agora está entrando muito dinheiro nos Estados Unidos. Ele está falando em trilhões de dólares voltando para os Estados Unidos, né? O crescimento brasileiro, ele depende 100%, praticamente 80% do agronegócio, né? Então o agronegócio está sempre sujeito a intempéries, a fatores que são sazonais, né? A gente nunca alguma safra recorde que aconteça. Então se não for isso, gente, o Brasil não cresce. Aí tá aqui o ranking, ó, aqui na Infomoney tá aqui o ranking. Indonésia em primeiro, depois Taiwan, Malásia, Arábia Saudita, vai vendo. A Tunísia, gente, a Tunísia, você vê, um país do norte da África. A Turquia, Filipinas, Singapura, Dinamarca, Croácia, Romênia, China está em 12º lugar. Israel, gente, Israel cresceu 1,9%. Aliás, não, cresceu não. No primeiro trimestre de 2025 é de Israel. Israel cresceu 3,6%, gente. É bizarro, né? E o Brasil está lá embaixo, ó, com 0,4%. O Brasil tá aí. É isso aí, gente. O Brasil, assim, eu fico preocupado com o nosso futuro até 2030, né? Eu sempre estou pensando a curto prazo. Bolsonaro está sendo julgado, hoje é o segundo dia de julgamento, né? Começou ontem o julgamento com aquela chatice de Alexandre de Moraes como relator, explanando aquilo tudo chato pra caraca. Depois o Paulo Gonet. Assim, eu não conseguia ver diferença entre o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet falando. Parecia a mesma coisa. Pareciam dois promotores falando, o Alexandre de Moraes como relator. É bizarro, né, o que está acontecendo. E se o Bolsonaro voltasse, mas estão dizendo que o Tarcísio está alinhavando um acordo para que depois que termine esse julgamento do Bolsonaro, o Congresso já coloque para votar a anistia ampla, geral e restrita para todo mundo, só que Bolsonaro ficaria inelegível por 8 anos ainda. Então, talvez a carreira política do Bolsonaro como candidato tenha terminado realmente, né? Infelizmente. Mas o Collor voltou, não voltou? Collor voltou. Vagabundo, bandido, filha da puta, né? Voltou. Mas vamos lá, eu falei do Bolsonaro porque a economia vai mal, né? Enquanto Bolsonaro era presidente, a gente teve um
crescimento extraordinário, pelo menos no último ano do governo dele, porque nos 2 anos do meio foi pandemia, 3 anos de pandemia, então não deu para fazer nada mesmo com pandemia no Mundial, né? Mas é isso. Se Lula continuar, gente, você que fez o L aí, o jeito vai ser pegar um passaporte, um visto e ir embora daqui do Brasil, porque eu fico imaginando Lula até 2030 e o que eles farão depois para se manter no poder, de 2030 para frente, depois que Lula falecer, que é o que nós desejamos, né? Que ele vá embora para o Tártaro, né? Passando antes, claro, pelo submundo, onde está o Caronte esperando ele, e o Cérbero, aquela besta de 3 cabeças que protege o mundo dos mortos, né? Onde vive o deus Hades. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, vamos em frente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.